Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Conexão Milaré. No programa de hoje, a nossa convidada, também mais do que especial, é a advogada sênior aqui do Milaré Advogados, Maria Clara Gomes. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Oi, Juliana. É um prazer estar aqui no Conexão Milaré e ainda mais para falar de um tema que eu acho que é tão interessante e novo, relativamente novo no ordenamento jurídico, e que eu acho que a gente pode trazer novidades e tantas informações interessantes sobre esse assunto. Muito obrigada, Maria Clara. Tenho certeza que será um papo bem produtivo aqui para todos nós. E nós vamos conversar sobre a conversão de autuações de multas ambientais por serviços ambientais, um instituto previsto aí nas normas federais e utilizados especialmente pelo órgão federal, o IBAMA, mas que também tem as suas reproduções em diversas leis estaduais, em diversos ordenamentos regionais. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre a regulação desse tema, conversão de multas em serviços ambientais no âmbito federal. E a Maria Clara, nossa colega do escritório, que tem atuado muito com esse tipo de pedido, de instituto junto ao IBAMA, e por isso é uma autoridade aqui para conversar sobre esse assunto. Então, para nós começarmos, eu gostaria de perguntar, Maria Clara, o que é exatamente essa conversão de multas em serviços ambientais? Você pode ajudar aqui o pessoal que nos acompanha a entender o que é esse instituto? Bom, Juliana, esse instituto, ele foi criado como uma alternativa para a resolução dos processos administrativos de autuações ambientais. Então, a finalidade do Instituto da Conversão das Multas é justamente você oferecer ao autuado uma alternativa mais interessante que substitui o pagamento da multa. Então, através da conversão, ao invés de você simplesmente efetuar a quitação da multa, você vai promover, né, de alguma forma, como nós vamos ver aqui nesse programa, uma substituição desse pagamento por um serviço ambiental de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente. Tá ótimo. Então, ao invés de eu fazer o pagamento da multa, eu executo um programa, né, de serviço ambiental, de melhoria ambiental. O que pode ser um serviço ambiental, Maria Clara? Você pode trazer alguns exemplos para a gente do que seriam esses programas, do que seriam esses serviços, para quem está nos acompanhando poder ter uma ideia aí se, no seu caso, esse seria, ou essa seria uma saída interessante? Bom, é importante a gente registrar que a conversão de multa, ela se dá em relação às multas simples aplicadas pelos órgãos ambientais federais, né? Então, nós não estamos falando da conversão de multas, por exemplo, diárias ou de outras penalidades previstas nas normas federais, né, que regulam as autuações. Que tipo de ações, né, de serviços você pode executar? Ao receber uma autuação e optar por fazer um pedido de conversão, você pode, através desse instrumento, apoiar projetos de conservação da biodiversidade, projetos de vegetação nativa, você pode apoiar projetos de monitoramento da qualidade ambiental, projetos de mudanças climáticas, e as novas normas que regulam a matéria, como a gente vai ver já, elas, inclusive, trouxeram novas modalidades de projetos de conversão que você pode apoiar, como projetos de saneamento básico e até mesmo de regularização fundiária de unidades de conservação. Ou seja, através da conversão da multa, você tem uma gama hoje bastante ampla, né, que com
a evolução normativa, né, se ampliou de espécies de projetos ambientais que você pode apoiar, justamente com a finalidade de promover a melhoria da qualidade ambiental. Ah, ótimo, Maria Clara. Então, deixa eu ver, são duas perguntas que eu quero fazer agora nesse momento. Primeiro, você falou de alterações normativas, né, que aconteceram, então eu queria saber que alterações normativas são essas, quais são as normas que regem essa questão, né, esse instituto, esse instrumento que é o da conversão dos serviços de multas por serviços ambientais, essa primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu já queria fazer, para você já unir aí na resposta, você deu exemplos agora de serviços que podem ser utilizados, que podem ser propostos nesse pedido de conversão. Então, se eu entendi bem, nós podemos usar tanto os serviços que eu, como autuado, vou propor para o IBAMA, né, como eu posso escolher projetos que já estejam em andamento e propor patrocinar esses projetos, vamos dizer assim, apoiar financeiramente esses projetos. Explica um pouquinho melhor para a gente isso, essa questão, acho, dos serviços que deve ser de interesse de todo mundo, assim como é meu aqui também. Bom, Juliana, então vamos lá. Respondendo à sua primeira pergunta, é importante a gente lembrar que a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, ela já introduziu no nosso ordenamento jurídico o Instituto da Conversão das Multas. Mas esse instituto, ele não foi regulamentado, né, pelo decreto 3179 de 98, e ele só veio a ser regulado de forma um pouco mais detalhada e apropriada quando foi editado o decreto 6514 em 2008, ou seja, quase 10 anos depois da criação desse instrumento, desse instituto de conversão de multas, né? Mas mesmo com a regulamentação pelo decreto 6514, o que a gente constatou na prática é que o Instituto ele ainda não tinha mecanismos ou ele não estava ainda estabelecido no nosso ordenamento jurídico de uma forma que fosse de fato interessante para os autuados aderirem a essa forma de resolver os processos administrativos de autuação. Então, ele foi subutilizado, eu diria, né? Mesmo com a edição do decreto 6514. Mais recentemente, a partir de 2017, principalmente, o Instituto veio sofrendo alterações mais relevantes, buscando ganhar maior efetividade, trazer maiores incentivos aos autuados a aderirem a essa forma de resolução dos processos administrativos. É importante a gente lembrar que o Tribunal de Contas da União chegou a fazer um estudo, né, indicando a necessidade do IBAMA, por exemplo, né, melhorar a sua forma de arrecadar as multas aplicadas, ou seja, o IBAMA promove as fiscalizações, mas é muito pouco eficaz em receber essas multas que aplica. Então, aprimorar o Instituto da Conversão das Multas ambientais em serviços, né, de melhoria e preservação da qualidade do meio ambiente, é justamente uma forma de você melhorar a arrecadação das multas aplicadas e investir esses recursos financeiros propriamente na preservação da qualidade ambiental. Então, a gente teve essa evolução normativa. Hoje nós temos o decreto 6514, ele foi alterado substancialmente pelo decreto 9179, em 2017, posteriormente pelo decreto 9760, de 2019, que realmente vem buscando dar uma eficácia para esse instituto e torná-lo, assim, um mecanismo que realmente leve o autuado a optar por ele.
algo concreto, né? Não só uma ideia colocada no papel e que dali não sai, né, Maria Clara? Muito interessante. E só para a gente não perder o gancho, tem mais várias perguntas aqui para fazer, pensando sempre em quem nos acompanha aqui, que deve ter bastante dúvidas sobre esse instituto. Agora, recentemente, nós tivemos uma nova instrução normativa, creio que é a número 01 de 2021, e ela trata sobre o processo administrativo no âmbito federal. Esse instituto, ele vem reafirmado nessa instrução normativa? Temos alguma novidade em relação a isso nessa última instrução normativa, Clara? Bom, Juliana, é importante a gente lembrar, já que a gente está falando aí da legislação que regulamenta esse instituto, né, é importante a gente mencionar isso aqui, além das normas, né, dos decretos federais que nós já citamos, a gente pode ainda mencionar 4 normas que são bem importantes, né, no que se refere à conversão de multas ambientais, porque elas justamente criam todo o arcabouço para implementar a conversão da multa. Então, nós já tínhamos a instrução normativa do IBAMA, número 6, que já trazia o procedimento aí de conversão das multas no âmbito do IBAMA. Posteriormente, em 2020, foram editadas 2 instruções normativas conjuntas, MMA, IBAMA e ICMBio, que regulamentam os procedimentos de conversão das modalidades da forma direta e indireta, que a gente vai tratar um pouquinho logo na sequência. E agora, como você falou, nós temos, em 2021, a instrução normativa conjunta também, MMA, IBAMA e ICMBio, regulando o procedimento administrativo de apuração de infrações como um todo, e trazendo também, naturalmente, disposições sobre a conversão das multas. O que a gente pode destacar é que essa instrução normativa, ela trouxe o instrumento da conversão de multas como uma das modalidades de resolução dos processos administrativos de apuração de infração, né? E ela traz, né, todas as hipóteses em que você pode aderir, quando, como, né, os percentuais, os descontos que são dados, né, no valor das multas, quando você adere à conversão, né? Então, eu acho que a gente pode detalhar um pouco mais aqui para quem está nos ouvindo, um pouco desses aspectos aí do Instituto da Conversão. Tá ótimo, Clara. E então, só para a gente recapitular, por meio desse instituto, eu fui autuado, eu tenho lá uma multa de um valor X que eu posso estar devendo, né, entre aspas, ao IBAMA, ao ICMBio, falando aqui em nível federal, e eu posso optar por apresentar uma proposta de serviço ambiental, né, um trabalho ali que vai trazer uma melhoria ambiental, e em troca disso eu recebo um desconto no valor da multa. Então, eu queria te perguntar, o desconto que eu recebo no valor da multa, ele é o valor que eu vou investir? Então, por exemplo, eu tenho R$1 milhão em débitos lá com o IBAMA, eu vou pedir uma conversão em serviços ambientais. Eu tenho que utilizar todo o valor que o IBAMA vai me dar em desconto nesses serviços ambientais, ou eu estimo um valor, proponho isso, e aí eu recebo um percentual? Como é que funciona isso, Clara? Então, vamos lá, Juliana, destrinchando um pouco como que funciona efetivamente, né, na prática, a conversão das multas, né? Primeiro, a norma estabelece que pessoas físicas ou jurídicas que venham a ser autuadas podem requerer a conversão das multas das multas simples, lembrando, né, a elas aplicadas, podem requerer a conversão nos serviços de preservação e melhoria da qualidade ambiental. Quando você tem, dentro do processo administrativo, 3 momentos que você pode requerer a conversão da multa. Então, você pode requerer
na audiência de conciliação ambiental, que é também uma novidade, né, dentro do processo administrativo de apuração das infrações. Então, você pode, de início, né, já na audiência de conciliação ambiental, requerer a conversão da multa. Você também pode requerer até o julgamento de primeira instância ou requerer até o julgamento de segunda instância. Os decretos mais atuais, o 9179 e o 9760, eles ampliaram as hipóteses, né, os momentos para você requerer a conversão da multa, justamente como forma de dar maior oportunidade aos interessados fazerem essa solicitação, né, pensar, reavaliar e verificar, porque as normas anteriores estabeleciam apenas que você podia solicitar a conversão até o momento da defesa administrativa ou até o momento das alegações finais. Hoje não. Hoje as normas estabelecem que você tem 3 oportunidades para requerer a conversão das multas. Mas, obviamente, que o desconto dado é proporcional ao momento que você solicita a conversão. Então, se você solicitar a conversão da multa logo no início do processo administrativo de apuração da infração, que seria na audiência de conciliação, você vai obter um desconto maior, de 60% no valor da multa. Se você solicitar a conversão até o julgamento de primeira instância, o desconto é de 50%, ou seja, você apresentou defesa administrativa, mas avaliou melhor e entendeu que é interessante apresentar o pedido de conversão. Se você apresentar antes da decisão de primeira instância, 50% de desconto no valor da multa. Se você apresentar o pedido até o julgamento de segunda instância, o desconto, então, vai ser de 40%. Ou seja, a depender do momento em que se requer a conversão, você vai ter descontos maiores ou menores. Todas essas hipóteses, Juliana, são melhores do que o simples pagamento da multa, que dá um desconto de 30%. Então, realmente, é uma forma de incentivar o interessado a aderir à conversão da multa, ao invés de efetuar o simples pagamento. Você também perguntou ali como que funciona a questão do valor que você vai ter que investir, né, a título de conversão. O valor, você vai receber um desconto, né? Então, vamos supor que na audiência de conciliação você solicite a conversão, você vai receber um desconto de 60% no valor da multa e os 40% restantes você vai ter que investir, né, nesses serviços de melhoria da qualidade ambiental. E aí, esse investimento vai ser ou você executando por seus próprios meios um projeto, né, de preservação ambiental, ou você pode pagar esse valor para o órgão ambiental, fazer o investimento num projeto que ele vai selecionar previamente. Tá certo, Maria Clara. Então, isso é que é a diferença entre o investimento direto e o investimento indireto que a gente falava. E aí, o que vai ser investido para esse projeto, então, na verdade, é o valor da multa, né? A multa que será convertida nos serviços ambientais. Muito bem. Maria Clara, para a gente encerrar, então, que está super interessante, eu teria mais várias perguntas aqui, eu tenho certeza que quem está acompanhando tem várias dúvidas também, mas para a gente encerrar, eu gostaria de saber o seguinte, na sua avaliação, por que esse instituto não pegou ainda? Né? Por que ele não é assim tão eficaz? Quais são a sua avaliação crítica aí a esse instituto, ou as normas que instituíram esse instituto, esse instrumento?
A conversão das multas, embora, como nós falamos aqui, é um instituto que tem evoluído, né, que as alterações dele vêm buscando efetividade dessa forma de resolver os processos, né, dessa forma de investir os recursos financeiros em ações ambientais efetivas, né, embora exista aí um ânimo do poder público de dar efetividade a esse instituto, por que a gente ainda vê ele de uma forma um pouco tímida, né? E ele vem aos poucos sendo utilizado, né? Primeiro porque até bem pouco tempo atrás, quando você firmava o termo de compromisso para a conversão das multas, você tinha que assumir, né, o cometimento da infração, né? Então, isso era muito negativo para o autuado, porque assumir o cometimento da infração pode ensejar a responsabilidade penal e pode fazer prova contra você mesmo e de outras formas, né, em outras esferas, como a civil e a penal. Então, isso era um problema, né? Desestimulava muito a celebração dos termos de compromisso de conversão de multas, e foi uma coisa que as normas mais atuais retiraram, né? Essa obrigatoriedade do termo de compromisso prevê essa disposição. Outra coisa é que você não pode investir os recursos da conversão da multa em recuperar os danos causados na própria infração. Você também, isso significa que você vai ter que, em caso de danos, além de fazer a conversão, você ainda vai ter que reparar os danos causados. Em caso de embargo, você vai ter que promover a regularização da área embargada. Ou seja, você continua tendo esse ônus e você não pode usar a multa, o valor da multa convertida para promover essas regularizações. E, por último, no caso da modalidade de conversão direta, ou seja, aquele que você próprio executa o projeto, o que desestimula em aderir a essa forma de conversão é que você vai executar o projeto e vai ficar na dependência da subjetividade ou da discricionariedade dos órgãos ambientais, dos gestores ambientais, em avaliar e concluir se você cumpriu ou não de forma adequada o projeto e se ele está satisfatório ou não está. E não estando, você vai ter que adotar medidas adicionais, ou seja, obter a quitação da conversão e encerrar o processo administrativo nessa modalidade não é exatamente fácil, a gente conhece a realidade e pode se estender, uma obrigação dessa natureza pode se estender muito mais e gerar muito mais custos do que o que foi inicialmente previsto. Clara, é verdade, você tem toda a razão, a gente acompanha muito, porque os órgãos, a gente faz os termos de compromisso, né, de conversão da multa em serviços ambientais, elabora o projeto, esse projeto tem um cronograma, e muitas vezes o empreendedor, ele conclui, né, o autuado, no caso, ele conclui o seu cronograma, e o órgão ambiental demora, às vezes, anos para ir fazer a vistoria, para ir confirmar se foi adequadamente cumprido o projeto, e isso acaba trazendo uma série de consequências, especialmente se muda alguma coisa ali no local nesse meio tempo, às vezes pode acontecer um incêndio, uma chuva a mais, alguma coisa assim, e a gente tem esse tipo de desdobramento. Achei muito bom você ter pontuado todas essas questões, né? Isso sem falar na questão da reincidência, né, Clara, que continua ainda vigorando aí essa possibilidade de considerado que a autuação, ela foi correta, ela foi legal, e aí, portanto, ficaria essa questão da reincidência aí vigorando para ter um problema, autuar o administrado com penas maiores em caso de uma nova ocorrência do mesmo tipo.
é uma coisa que eu também acredito que seja um dos desestimulantes desse instrumento, mas que sem dúvida está em alta e vem se aprimorando, como você falou, né? Está cada vez se aprimorando mais e cada vez mais as pessoas vão poder utilizar desses mecanismos alternativos para a resolução dos processos. Maria Clara, queria agradecer a sua participação aqui, foi muito bom conversar com você, foi uma verdadeira aula sobre conversão de multas em serviços ambientais. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanha ficou bem satisfeito com o resultado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Juliana, o convite para participar do Conexão Milaré e a oportunidade de falar de um assunto que, para mim, é tão interessante. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha sempre. Não esqueça de acompanhar também a nossa programação pelas nossas redes sociais, onde vão estar divulgados ali os próximos temas que vão ser abordados aqui no Conexão Milaré. Lembrando que você é sempre o nosso convidado, muito mais do que especial. Então, até a próxima.